Pessoal, estamos de volta para continuar falando sobre o tratamento de semente com esse time fera aqui do Instituto Seedcare, Ademar de Oliveira, Gustavo, Daniela, Orival. E a gente veio falando sobre o tratamento de semente, né? A gente falou sobre como nasceu o Instituto, sobre a certificação no nosso último episódio. Gustavo trouxe o ponto primordial sobre qualidade. Então, se você não assistiu, volta ao episódio anterior, dá uma conferida, porque aqui a gente vai falar um pouco de inovação, sobre os novos produtos, mas também, né, Ademar, a gente vai falar um pouco sobre os serviços, né? Porque o serviço para levar um produto de inovação, de qualidade, depende de pessoas. Eu acho que isso é importante, né, Ademar? Sem dúvida nenhuma, Luiz, o que eu quero lembrar é que serviço é uma outra pilar que o Seedcare tem, que é exatamente suportar tudo isso, questão de produto e tecnologia de aplicação, mas também quem operacionaliza isso. Então, até com a botina aqui do pessoal do tratamento, o pessoal que fica na UBS, ah, uma inovação que nós vamos trazer esse ano nós vamos tá trazendo, é a possibilidade de a gente poder fazer o treinamento de operadores, né? Claro que eu não tenho a pretensão de fazer isso, né? Mas através de plataformas digitais. Só para você ter uma ideia, em termos de número, nos últimos 5 anos, a média de pessoas que têm ido no Seedcare Institute para serem treinados são operadores com menos de 2 anos de experiência, ou seja, são caras muito novos. Então a gente precisa estar reciclando, a gente precisa estar levando informação, cristalizando aquelas informações. E muitas vezes eu não consigo levar todo mundo no Seedcare Institute em Olambra. Então nós estamos utilizando uma plataforma digital chamada Agroverso, que não é só para isso daí, tem muita coisa lá dentro, muita interação, porque talvez eu e o Ari, que somos de uma geração, digamos assim, mais experiente, né, Ari? É. Uns cabelinhos mais brancos, a gente tem um pouco de dificuldade, mas para essa moçada mais nova, né, a gente fala que nós somos do old school, né? Hum. Mas quando a gente fala desse pessoal mais novo, pessoal que vive na internet, YouTube, série, para eles é muito mais fácil adquirirem conhecimento utilizando essa forma de plataforma. Então a Syngenta inovou, criando o Agroverso, que é uma plataforma que a gente dá. A gente faz treinamentos, tem lá os vídeos para o pessoal acessar, então essa é uma forma. Uma outra forma de inovação que a gente está trazendo, e você sabe que pesquisador não dá resposta, né? Faz boas perguntas. Então, um pouco do que a gente está pensando é, será que a gente falou sobre sementes esverdeadas, calor, num determinado momento, né? Uma pergunta boa, será que se a gente usasse o Megafol, que é um produto nosso, para minimizar essa questão desse estresse de calor, não produziria uma semente talvez de melhor qualidade? Não sei, nós vamos testar. Uma outra boa pergunta seria, nós temos um produto que chama Yudon. Será que se a gente usasse o Yudon no final do ciclo da soja, para uma semente, para uma lavoura que vai produzir semente, ela não conseguiria produzir ou melhorar essa qualidade dessa reserva que vai estar levando para poder, teoricamente, ter uma semente de maior vigor? Não sei. Será que se a gente usasse um produto muito eficiente, quase que específico a percevejo, não melhoraria a questão de dano de percevejo para esses campos que vão ser semente, né? Um modelo de utilização de inseticidas, né? E aí eu lembro do Verdavis, né? Fazer esse manejo com Verdavis. E aí, para terminar em termos de produto e inovação, nós temos talvez um produto que nós estamos com uma expectativa muito grande, que é o Thymidium, né? E o Thymidium ela vai trazer um outro patamar, né? É um produto incomparável na medida em que eu vou conseguir controlar os nematóides, ele tem efeito sobre os fungos e ele trabalha muito bem nessa interação, nematóide mais fungo. Então diminui aquela questão de pressão, doenças iniciais e, e mais uma vez aqui vai uma inovação que o Thymidium vai trazer, que é o seguinte, eu começo já a entregar para o agricultor não só semente tratada, mas plântula estabelecida. É um patamar muito mais difícil da gente poder Uhum. oferecer, garantir, mas eu tenho certeza que com vocês, como parceiros, né, o setor sementeiro como parceiros, eu acho que a gente vai conseguir dar um outro nível de entrega para esse agricultor.
E Daniela, trazendo um pouco, né, sobre esse contexto, né, da qualidade, né, com essas inovações, porque pelo que o Ademar trouxe, não vai ficar só travado no TSI, mas sim toda a cadeia que envolve, né, porque se traz que, ah não, a semente é do TSI para frente, é do beneficiamento para frente, mas não, tem toda uma cadeia por trás, desde o momento do plantio, né, lá em setembro, o manejo durante a cultura, momento pré-colheita, né, Gustavo, como você trouxe, que é primordial, né, ali às vezes uma chuva, um calor, um estresse que a planta sofre, beneficiamento, né, as máquinas, todo o cuidado para evitar dano mecânico na colheita também, beneficiamento, armazenagem, né, de se manter uma temperatura agradável, uma umidade controlada, depois se vem para o tratamento e aí sim se vai no plantio, né? Então estamos falando de um ciclo quase que de um ano, né? Plantou, cuidou, colheu, beneficiou, armazenou, tratou e plantou novamente essa semente, né? E Daniela, como que traz, por exemplo, falando um pouco da certificação, para trazer essa qualidade? Porque não se olha só apenas o tratamento, mas sim toda a cadeia, né? Exatamente. Quando a gente pensa, né, o Seedcare Institute da Syngenta pensa em qualidade, ele pensa lá no produtor final também, né? Ele em ter a produtividade, que é o que ele deseja. Então, o selo ele vem para englobar tudo isso, né? O processo como um todo, juntar todos os parâmetros desde o início, né, da semente de qualidade, até a entrega final na mão do produtor essa semente, né? Que é o que você acabou de dizer, é um processo aí de quase um ano. Então, por isso que o selo é um diferencial, porque ele pensa, né, em resguardar, né, tudo que a sementeira está fazendo, né, para entregar realmente para o produtor toda essa qualidade, essa confiança, essa credibilidade de que o processo e os parâmetros foram cumpridos, né, que ele está entregando uma semente de qualidade, na dosagem correta, o ingrediente ativo, com a semente mais completa, agora com os biológicos, né, um portfólio completo para que vá atender a região dele, para que vai fazer diferença na lavoura. E, Gustavo, na qualidade também não é diferente, né? Quando você olha na qualidade física ali, fisiológica da semente, né? Perfeito. Manter a segurança durante toda essa cadeia é o que vai fazer, Luiz, a gente ter um bom tratamento lá na frente, né? Um tratamento ele não é nada sem o primórdio da semente de qualidade. E é principalmente a mensagem que a gente deixa com o laboratório de fisiologia de sementes tratadas. A gente pode fazer um bom tratamento, a gente pode selecionar as melhores formulações existentes, mas cabe a nós a trazer boas sementes de qualidade do campo, selecionar isso para que a gente tenha uma longevidade boa, né? E cuidar dessa semente, pessoal. Eu volto nessa mensagem, né? A semente é um embrião, ela está viva, é isso que diferencia ela do grão, né? Somos produtores de sementes, não produtores de grãos, e é por isso que a gente deve cuidar dela. Um armazenamento bem feito vai garantir uma longevidade de sementes. Um tratamento bem feito vai garantir uma longevidade de sementes. São critérios durante esse processo de segurança que vão trazer para o produtor não só um bom controle de pragas e doenças, mas um bom estabelecimento que vai garantir o stand inicial e, consequentemente, uma alta produtividade. E o Seedcare Institute, nosso laboratório, as nossas equipes estão à disposição dos nossos sementeiros para auxiliar e, com esse serviço, suportar esse processo de qualidade durante a produção de sementes e até o tratamento de sementes. E também, Gustavo, falar um pouco sobre o tempo de prateleira, né? Quando você olha esse shelf life, é chamado, né? Qual que é o impacto tanto para a qualidade de semente, mas também dos produtos? Porque quando se tem um tratamento ali que se inicia o tratamento em agosto, para você plantar em setembro, outubro, o produto também tem que manter, né? E com o biológico, talvez acho que se venha um desafio maior, né? É, comenta pra gente um pouco sobre esse tempo de prateleira. Por que eu não posso tratar agora e deixar armazenado tratado desde já? Já no beneficiamento, né? É. Já estou no beneficiamento, trato e deixo lá. Perfeito, vamos lá. A gente tem alguns fatores nessa resposta, né? Acho que o principal aí, vamos pensar no shelf life do biológico, né? A gente precisa entender o que é o shelf life desse biológico que está sendo adicionado no TS. Hoje a gente tem esse suporte dos laboratórios biológicos nossos para identificar qual que seria essa janela de tratamento. Então a gente tem aí, por exemplo, um inoculante de 60 dias, onde a gente consegue trazer essa segurança de entrega de unidades, né, de células viáveis aí para garantir essa inoculação eficaz no campo. Então esse seria o primeiro fator, né, entender qual esse biológico está sendo adicionado, né, qual que seria a viabilidade dele.
E tendo essa viabilidade durante esse processo, 60 dias são seguros para o tratamento da semente. Um outro ponto é um pouco do que a gente conversou sobre o shelf life da própria semente. A gente tem diferentes lotes, né, querendo ou não, dentro do nosso setor sementeiro. A gente tem aquele lote mais top, a gente tem aquele lote um pouco mais abaixo, o lote um pouco mais abaixo ainda. Se a gente fizer o tratamento lá atrás, pode ser que esse lote que já tinha uma média qualidade, naturalmente, como ele já ia decair, a gente acaba tendo um gasto de produtos que não era necessário. Então, por isso que a gente volta na situação de como fazer o controle desses riscos, entendendo que se ele é um lote de média qualidade, um lote que pode ser plantado, vai conseguir entregar em stand, mas ele não está entre os tops daquela classificação, a gente manter ele bem armazenado e bem cuidado para tratar mais próximo do nosso plantio, para não ter esse efeito de perda de germinação e depois ter um descarte químico, né? E ter levado produto, jogado produto fora. Então a longevidade ela está muito conectada com a qualidade inicial do lote, né? Uma vez que eu tenho, né, e eu estou considerando, tá? Produtos selecionados para semente, receitas validadas, a dose assegurada pela assertividade e um processo de operadores treinados com máquinas adequadas, não vai ser o produto que vai reduzir a germinação, né? Não vai ser a receita trazida pelo Seed Care na Syngenta que vai afetar a germinação e o vigor dessa semente, né? Então, por isso que a gente precisa entender qual que é o lote que a gente está tratando e quais são os aspectos fisiológicos dele para a gente ter um melhor shelf life. E tem uma característica genética envolvida também, né, Gustavo? Você tem materiais que são naturalmente mais sensíveis que outros. Então, isso aí também tem que ser entendido e trabalhado, né? E esse faz até parte de um dos serviços do Seed Care Institute, né? Vamos supor que a Cereal Ouro hoje quer incluir uma nova variedade, né? Como que é o armazenamento dessa variedade? Será que é uma variedade que possui 8 meses de armazenamento como capacidade? Ou será que ela tem características fisiológicas que acabam trazendo um shelf life um pouco mais reduzido, né? E a gente tem hoje esse serviço para trazer hoje para os nossos clientes um auxílio no entendimento desse desenho de cada cultivar, de cada aspecto fisiológico, tá? No geral, o que a gente percebe, né, o maior fator de influência está na qualidade inicial do lote, né? Um lote de alta qualidade tem uma longevidade longa com capacidade total de tratamento, né? Lotes com menores qualidades tem que ser feita essa gestão de risco, né? Não é simplesmente olhar para ele e falar assim, não vou fazer mais nada, mas é entender os insights que vão auxiliar nessa gestão de risco e cuidar desse lote para que a gente possa entregar ele também com qualidade. E nessa transferência de tecnologia, Ademar, a gente falou sobre produtos, sobre semente, mas também o maquinário que se aplica, também se tem que trazer umas novas tecnologias, né? Você, quando olhou lá no início do Seedcare, olhando para agora, houve muitas transformações que agregaram essa qualidade para também, porque não adianta eu ter uma semente muito boa, cuidado excepcional, um produto com a formulação correta, se minha máquina está descalibrada ou se minha máquina está ultrapassada, vamos assim dizer, né? Quais que são esse impacto e quais são os cuidados que se vem e o que se vem de novo para frente para melhorar cada vez mais essa qualidade? Porque agora a gente está no detalhe, né? Já virou detalhe. Excelente pergunta. Quando a gente fala em treinamento do pessoal que vai estar aplicando... Eu sou pesquisador, viu? Boa pergunta. É verdade, mas foi uma boa pergunta. É verdade. Quando a gente olha o que passou, né? E eu tenho 20 anos de Seedcare, eu tenho vergonha das primeiras máquinas que eu instalei. Esse cara, como é que eu fazia isso, né? Mas é nítido o nível de tecnologia que adquiriu as máquinas de tratamento de sementes nesses últimos 20 anos. E uma das coisas que eu mais fico impressionado é o nível de automação, né, que as máquinas de tratamento de semente acompanharam toda a agricultura, porque não é só no tratamento de semente, em todos os equipamentos, né? Sim. Então, ter operadores que entendem esse nível de automação é muito importante. Tem um outro detalhe que também ainda tem, muitas vezes, a questão do cuidado e do capricho do operador. Vou dizer para você muito simples, para você entender, por mais que seja uma máquina de tratamento de semente, mas o desempenho dela numa região, durante o tratamento, em Luiz Eduardo Magalhães, com uma umidade relativa muito baixa, é diferente, muitas vezes, no mesmo momento que é feito no Oeste Santa Catarina, com frio e com mais umidade. Então, a gente ajusta os parâmetros, sem dúvida nenhuma, mas como a gente conversou aqui, os detalhes vão fazer a diferença. Sim. E aí, esse operador entender,
né? Eu brinco que a máquina fala. Ele tem que entender esses parâmetros, entender o que está acontecendo dentro da máquina, saber os processos para poder ajustar. Mas, sem dúvida nenhuma, o nível de automação da máquina e do processo como um todo, desde o produto ser bombeado para o tanque dosador com cada vez bombas mais precisas, né, que injetam dentro do ball, dentro do spinning. Isso é um negócio que é interessante, né? O nível de detalhamento que essas máquinas dão agora em termos de relatórios do que aconteceu minuto a minuto. Então a gente consegue muitas vezes descobrir só pelo fato de olhar o relatório o que está acontecendo. E outra coisa, a questão de você poder acompanhar o tratamento remotamente, né? Você aqui, às vezes a máquina trabalhando lá no interior do Cerrado, numa outra UBS de vocês estando na sede, podendo visualizar a performance da máquina, o quanto que tratou, o quanto deixou de tratar. Então, assim, são esses parâmetros que eu acho que, em termos de tecnologia, melhorou muito, e aí, consequentemente, também a gente precisou correr atrás para mostrar para esses operadores que eles precisam se atualizar. E isso tem sido uma crescente dentro do Seedcare Institute. Muito bom. E falando, né, Arival, se deixar a gente vai falar uns 3, 4 episódios aqui, né, e a gente vai, porque tem muito assunto, tem muita coisa que a gente passou superficial, que dá pra gente aprofundar, né, mas eu gostaria de primeiramente agradecer vocês pela disponibilidade, pelo tempo. A gente está aqui na Tecnoshow, a gente sabe da correria, de tantas pessoas que estão visitando. Acho que essa feira, 22ª edição, é um marco para o Cerrado, né? A cooperativa comigo, que esse ano está completando 50 anos, né? Para a cidade de Rio Verde é um marco muito bom da gente ter uma empresa como essa consolidada, uma cooperativa, né? E esses 50 anos marca algo muito bacana, e essa feira está representando o tamanho que a Comigo é. Eu acho que é muito bacana a gente reconhecer, né? Porque leva o nome do agro um todo, né? Isso leva junto o Cereaouro, leva Singenta, mas todas as outras empresas que aqui estão presentes nessa feira, eu acho que é muito importante a gente levar, porque a tecnologia é tudo isso que nós falamos. É basicamente tecnologia, coisa nova que vem. E gostaria de perguntar para vocês, já fazendo esse agradecimento, como vocês enxergam a gente voltar aqui nos 60 anos da Comigo, ou na 32ª feira da Tecnoshow, a Demar aqui com a gente, com mais cabelo branco. O que vocês enxergam para aqui 10 anos, pensando nesse avanço de tecnologia? Começar primeiro com as mulheres, né? Depois a gente vem cá. Então, Dani, como que vocês enxergam, depois também Gustavo e Ademar por último, para a gente enxergar o futuro? Como que já está se desenhando, se traçando esse futuro, pensando em tecnologia também para o tratamento de semente, mas toda a cadeia que nós conversamos aqui hoje? Nós já começamos a estudar, né? Os próximos anos. Os anos vão, a tecnologia vai avançando muito rápido, né? E a gente vê aí, então, assim, metodologias, testes mais rápidos, entregando cada vez mais essa rapidez para o cliente final, né? Então, já desenvolvendo aí aplicativos que vão estar na mão do nosso cliente, né? Tanto do nosso produtor, né? Com focos específicos para o produtor, né? E também para a nossa sementeira. Ferramentas que a gente vai conseguir levar até o local mesmo, né? Análise que a gente vai levar até o local de tratamento dentro da fazenda para fazer ali a aferição da dosagem. Então, assim, são coisas que a gente já está pensando para sempre diminuir esse tempo, né, de processo de testes com maior eficiência, maior rapidez para o nosso cliente final. Bacana. Eu acho que na parte da fisiologia, a gente já tem vários cheiros aí do que tem acontecido com as novas ferramentas de análise fisiológicas, né? Eu acho que tem muita coisa que virá para auxiliar na qualificação dos lotes, entendimento da longevidade na internalização desses lotes. A gente já vem trazendo alguns equipamentos para testes, né, pensando na identificação, qualificação, gestão de risco, né, pensando assim, o que a gente tem hoje dentro desses danos de sementes que tem que ser manejadas de forma diferente. E também eu acho que pensando em treinamentos e esse acesso à informação de uma forma mais digitalizada, né? A gente tem trabalhado bastante nisso para ter pessoas cada vez mais tecnificadas, pessoas cada vez aprendendo com uma velocidade maior. E eu acho que essa digitalização, trazendo o acesso aos resultados, trazendo o acesso a essas recomendações, para que o nosso cliente possa estar cada vez mais próximo desse nosso laboratório.
E no meu caso, eu penso que daqui 10 anos a gente vai estar tendo um salto em termos de tecnologia. Quando a gente começa a ver o que vem pela frente, vê muita coisa digital, muita inteligência artificial ajudando a gente, complementando as percepções de quem entende realmente. Eu não acho que vai substituir, mas muita inteligência para a gente ir no detalhe do detalhe do detalhe Uhum. dessa semente. A gente tem alguns projetos na Suíça que mostram que as máquinas passam até essa inteligência que complementa o que a gente tem como percepção e muito dado para a gente poder escolher, fazer as melhores escolhas. Então eu imagino que daqui para frente a gente vai ter mais subsídios, sabe? Não é muito mais o nosso feeling, mas muito subsídio de dados realmente para a gente poder fazer as melhores escolhas que vai refletir no agricultor, que vai refletir na produtividade. E aí eu imagino também uma nova geração. Eu sei que vocês têm um acesso muito grande de estudantes, né? Então, a minha dica para esses estudantes é eles estarem sempre atualizados, né? E eu acho que o canal de vocês é essa ferramenta, esse meio, essa via dos universitários, do pessoal que gosta do agro, dos técnicos que já se formaram, para estar buscando, porque eu sei que vocês trazem sempre novidade. Uhum. Né? A gente acompanha o canal de vocês, vocês estão sempre vendo o que tem de novidade, o que a gente pode estar trazendo de coisas práticas, né? Então, assim, eu vejo que o futuro passa por isso e também com a questão da gente poder estar trabalhando as pessoas, né, de forma a estar melhorando a performance delas dentro do processo. Bacana. Não, show de bola, Ademar. Então, mais uma vez agradecer o tempo, a disponibilidade de vocês de trazer e compartilhar esse conhecimento. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, que é o compartilhamento de informação. Quando você transmite, mais pessoas assistindo, mais pessoas acompanhando, mais pessoas estão antenadas e preocupadas com o assunto, né? A Dani trouxe no início do primeiro episódio que a gente falou sobre segurança do trabalho. O quanto isso lá atrás não era uma preocupação, era deixado de lado. Hoje virou um foco principal, né? Se tem questão de ESG, né? A gente está implementou ano passado na Cereal Ouro, a gente está ampliando a questão de ESG, de sustentabilidade, de governança social, o quanto isso é importante e o quanto isso faz, porque somos aqui nós, pessoas, né? Então acho que isso é muito importante. E vocês querem deixar uma mensagem especial para quem nos assiste sobre do que nós falamos aqui hoje, do que nós abordamos e dessa preocupação, tanto não só a Syngenta, mas das pessoas que estão aqui, né? Da pessoa Daniela, pessoa Gustavo, pessoa Ademar, para quem nos assiste, que mensagem vocês deixam para a gente fechar esse episódio duplo, que nós tivemos muito assunto, tivemos que dividir, mas para deixar uma mensagem especial para eles. Bom, eu gostaria de agradecer vocês, né, pelo convite, por estar fazendo parte, né, desse momento. E a mensagem é que pensem em qualidade, tenham sempre essa visão de que existem parâmetros, existem, né, segmentos que a gente tem que ter essas diretrizes e que a qualidade ela vai em torno de tudo, né, de um processo como um todo. Então, é essa a mensagem. Acho que na parte fisiológica a mensagem principal é não esqueçam que a semente é um organismo vivo, tá? A gente tem que cuidar dela. Não estabeleçam parâmetros fixos para o aprendizado sobre fisiologia. A fisiologia é uma área de estudo como todas as outras, né, que nunca para. Sempre aparecem parâmetros novos, aprendizados novos, que vão fazer com que o nosso setor sementeiro avance cada vez mais em qualidade de sementes. E, finalmente, entender que Seedcare Institute é um bom suporte para auxiliá-los, para trazer esses serviços que vão alavancar esse alcance da maior qualidade, tá? No tratamento de sementes, na fisiologia. Para mim, para finalizar, é realmente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Era um desejo meu, a gente sempre viu, você está lá, né? Então, obrigado pelo convite. Eu também quero ressaltar e saber, dizer para vocês claramente de que o Seedcare entende que a semente é o principal bem a ser protegido. Nós não somos nada se não tiver uma semente de boa qualidade que vocês produzem. Então, quero deixar isso bem claro para vocês. A gente precisa estar em parceria com vocês para estar protegendo esse bem que vai para a mão do agricultor, que tem muita tecnologia embarcada, que é o grande veículo de sustentabilidade, que é por causa dela que a gente vai produzir cada vez mais por área.
E o segundo é quase um convite para vocês visitarem a gente lá em Olambra, né? Nós estamos de portas abertas. Aí eu sei que tem o pessoal da academia que ouve vocês, o pessoal dos alunos, das universidades. A gente gosta de receber, a gente gosta de mostrar o que acontece. Então, nós estamos de portas abertas, né? O Seedcare Institute para vocês, a equipe, para o pessoal que nos assiste, para estarem indo lá em Olambra. Não ver flor, que também é uma coisa legal, mas aprender um pouco mais sobre tecnologia e o tratamento de semente. Obrigado. Muito bacana, Dema. Queria agradecer vocês três pela presença e prontidão. Toda vez a gente precisa, liga, nos atendem muito rápido e sempre com muito carinho. Hoje a Cereal Ouro é o que é, muito graças ao trabalho que vocês fazem no background da semente. Obrigado. É isso aí, gente. Esse foi o nosso episódio. Finalizando o nosso episódio, onde nós falamos sobre tratamento de semente de maneira diferente, com 3 perspectivas diferentes: qualidade da semente, mas principalmente sobre tecnologia. Eu acho que isso é importante e fecha um ciclo, né, que você consegue ver que o tratamento de semente é só a pontinha do iceberg. Tem toda uma cadeia por trás que impacta diretamente e é o que a gente discutiu. Então, se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, leve para os seus amigos, que é importante. Quanto mais gente compartilhando, sabendo, querendo conhecer, mais nós avançamos em levar qualidade. Então, nosso muito obrigado e até um próximo episódio.